Agora imagine ter 12 anos, em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, e sua maior ambição ser largar tudo para lutar nas trincheiras. Parece loucura, né? Mas essa é a história real e inacreditável de Sidney Lewis, o soldado mais jovem do exército britânico na Grande Guerra. A história de Sidney começa em um mundo à beira do colapso. Em agosto de 1914, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha e um fervor patriótico varreu o país. Cartazes de recrutamento estavam por toda parte, com o famoso Lord Kitchener apontando o dedo e dizendo: "Seu país precisa de você." Homens de todas as idades, classes sociais e profissões corriam para se alistar, ansiosos para fazer sua parte. Acreditava-se que a guerra seria curta, uma aventura gloriosa que terminaria antes do Natal. Ninguém imaginava o pesadelo que estava por vir. No meio dessa euforia nacional, estava o jovem Sidney Lewis. Com apenas 12 anos, ele era alto para a idade, o que lhe deu uma ideia audaciosa. Consumido pelo desejo de lutar pelo seu rei e pelo seu país, ele decidiu que não ia esperar até ter a idade mínima de 19 anos para se alistar. Ele queria ir para a guerra, e queria ir agora. Então, Sidney fez o impensável. Ele pegou um trem para Londres, foi até um centro de recrutamento e, com a cara mais séria que conseguiu fazer, mentiu descaradamente sobre sua idade. Ele alegou ter 18 anos, e para sua surpresa, e talvez para nossa também, os recrutadores acreditaram. Naquela época, a verificação de documentos não era tão rigorosa como hoje. Se um rapaz parecesse forte e disposto a lutar, muitas vezes eles faziam vista grossa. E assim, com uma mentira e muita coragem, Sidney Lewis, aos 12 anos, tornou-se oficialmente um soldado do exército de Sua Majestade. Ele foi alistado no regimento de East Surrey e rapidamente enviado para o treinamento básico. Pense nisso, um menino que deveria estar aprendendo álgebra e história estava, em vez disso, aprendendo a marchar, a manusear um fuzil e a obedecer ordens sem questionar. Seus companheiros de quartel, homens muito mais velhos, provavelmente não tinham ideia de que estavam treinando ao lado de uma criança. Sidney era forte e determinado e conseguiu acompanhar o ritmo intenso do treinamento militar. Após apenas alguns meses de preparação, em agosto de 1915, Sidney, agora com 13 anos, foi enviado para a Frente Ocidental. Ele e seu batalhão, o 106º Batalhão de Metralhadoras, desembarcaram na França e foram direto para um dos setores mais mortais da guerra, o Somme. O Somme se tornaria, um ano depois, o palco de uma das batalhas mais sangrentas da história da humanidade, mas em 1915 já era um lugar de terror e morte constante. A vida nas trincheiras era um inferno. Lama, ratos, o cheiro constante da morte, o som incessante da artilharia. Para homens adultos, era uma provação quase insuportável. Para um menino de 13 anos, é simplesmente inimaginável. Sidney não estava em uma posição segura na retaguarda. Ele era um artilheiro de metralhadora, uma das funções mais perigosas no campo de batalha. As equipes de metralhadoras eram alvos prioritários para o inimigo, pois podiam causar um número enorme de baixas. Sidney lutou bravamente na Batalha de Loos, uma ofensiva britânica brutal que resultou em dezenas de milhares de vítimas. Ele operou sua metralhadora Vickers sob fogo inimigo, testemunhando horrores que nenhuma criança, ou mesmo adulto, deveria ver. Ele viu amigos morrerem, viu a brutalidade da guerra em primeira mão, e ele sobreviveu. Sua coragem era inquestionável. Ele estava vivendo a aventura que tanto desejou. Mas a realidade era muito mais sombria do que qualquer cartaz de propaganda poderia mostrar. Ele chegou a receber uma menção por sua bravura durante os combates. Um reconhecimento incrível para qualquer soldado. Quanto mais para um garoto. Enquanto Sidney lutava na França, sua família em casa estava desesperada. Sua mãe, Fanny, não tinha notícias do filho há meses e estava consumida pela preocupação. Ela sabia que ele tinha fugido para se alistar, mas não sabia onde ele estava, ou se ainda estava vivo. Um dia, um de seus companheiros de regimento, que estava de licença, visitou a família Lewis. Ele contou à mãe de Sidney que seu filho estava vivo e lutando na França. O alívio de saber que ele estava vivo foi imediatamente substituído pelo terror de saber onde ele estava. Determinada a trazer seu filho para casa, Fanny Lewis fez algo notável. Ela escreveu para o Ministério da Guerra, enviando a certidão de nascimento de Sidney como prova de que ele era apenas uma criança. Ela implorou para que o trouxessem de volta da zona de guerra. Em uma época em que a burocracia era lenta e o esforço de guerra era a prioridade máxima, um apelo de uma mãe preocupada poderia facilmente ter sido ignorado, mas não foi. A carta de Fanny chegou às pessoas certas. A ordem foi emitida: encontrem e retirem o soldado Sidney Lewis da Frente Ocidental imediatamente. A polícia militar foi enviada às trincheiras do Somme com uma missão única: resgatar um soldado de 13 anos do meio da batalha. Em agosto de 1916, Sidney foi localizado e informado de que estava voltando para casa.
Sua guerra havia acabado. O mais incrível é que ele foi dispensado com honras. Ele não foi punido por mentir sobre sua idade. Pelo contrário, sua bravura foi reconhecida. Ele havia servido seu país por um ano em uma das guerras mais brutais da história. Tudo antes de completar 14 anos. A história de Sidney Lewis é fascinante, mas ele não foi o único. Estima-se que cerca de 250 mil jovens menores de idade se alistaram no exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Meninos do 14, 15 e 16 anos, todos movidos por um misto de patriotismo, pressão social e um desejo de aventura, mentiram para lutar. Muitos deles não tiveram a mesma sorte de Sidney. Muitos nunca voltaram para casa. A história de George Marr, por exemplo, é trágica. Ele se alistou aos 13 anos e foi morto em combate pouco tempo depois. Sua idade só foi descoberta quando seus pertences foram enviados para sua família. Esses soldados meninos representam um capítulo comovente e muitas vezes esquecido da Grande Guerra. Eles nos lembram da poderosa força da propaganda e do fervor nacionalista, mas também da inocência perdida e do terrível custo humano do conflito. E o que aconteceu com Sidney Lewis depois da guerra? Bem, sua sede de aventura não diminuiu. Assim que atingiu a idade legal, ele se alistou novamente, desta vez na Força Aérea Real, a RAF, e serviu na ocupação da Alemanha após a guerra. Mais tarde, ele se tornou um policial e depois trabalhou como segurança de um pub. Ele se casou, teve filhos e viveu uma vida longa e relativamente tranquila. Por décadas, a história incrível de Sidney permaneceu em grande parte desconhecida, um segredo de família. Ele raramente falava sobre suas experiências na guerra. Foi somente em 2013, quando seu filho Colin descobriu documentos e fotografias antigas, que a história completa veio à tona. A mídia ficou fascinada, e Sidney Lewis foi finalmente reconhecido publicamente como o soldado britânico mais jovem da Primeira Guerra Mundial. Ele faleceu em 1969. Um homem que, quando menino, enganou o império para lutar em suas guerras. Sua história não é apenas sobre a audácia de um jovem, mas também um lembrete poderoso da loucura da guerra e do sacrifício de uma geração inteira, incluindo seus membros mais jovens e vulneráveis. É uma história que nos força a perguntar: o que leva uma criança a querer ir para a guerra? E que tipo de mundo permite que isso aconteça? A história de Sidney Lewis é um testemunho da coragem individual, do desespero de uma mãe e da trágica realidade por trás da glorificação da guerra. É uma pequena história pessoal que ilumina uma verdade universal sobre o conflito. Obrigado por assistir a mais este vídeo. Se você gostou dessa história incrível e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe nos comentários o que você achou da história de Sidney. Você teria tido a mesma coragem? 8. Approxima.